Paz, irmãos. Nós vamos partilhar uma palavra com os irmãos nesse momento de ceia, de participação nesta mesa que é do Senhor. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Primeiro, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Todo mundo achou um lugarzinho? Vamos orar, irmãos, para que o Senhor, pelo Espírito, traga luz para o nosso coração, traga temor para o nosso coração, traga graça sobre nós, para que de fato, para que de verdade, participemos da mesa do Senhor. Porque se tem algo que o inimigo de nossas vidas, o inimigo do Senhor deseja muito, é empurrar cada um de nós para o exterior das coisas, para aquilo que fazemos sem que aquilo realmente tenha verdade no nosso coração. E para isso, nós precisamos que o Espírito de Deus nos conduza. Nossa alma, nossa mente, enfim, aquilo que é da nossa condição natural, não é capaz de tocar e de alcançar as riquezas do nosso Senhor, nem da sua mesa. Nós dependemos, nós necessitamos desesperadamente que o Espírito de Deus nos conduza nisso. E senão vamos apenas tomar um pouquinho de suco e vamos comer um pedacinho de pão com consequências seríssimas para a nossa vida. E o desejo do coração do Senhor não se cumpre, não alcança nós que estamos aqui nesse lugar. Então nós dependemos do Senhor. Cada um de nós precisa estar consciente disso, e pela fé, pedir, clamar, que Ele nos conduza nessa hora tão preciosa. Então vamos orar aqui. Senhor, te damos graça por Tua salvação sobre nós. Louvamos porque o Senhor nos cobriu com o sangue do Calvário. Que o Senhor dispensou sobre nós a Tua justiça. Porque o Senhor nos envolveu com a Sua salvação. E louvamos, Senhor, porque é isso que nos permite estar em torno desta mesa, estar na Sua presença e participar, Senhor, de algo tão grandioso que aponta para o Senhor e para o desejo eterno do Teu coração. E ter um povo, Senhor, para a Sua glória e para o Seu louvor. E através dele, cumprir em toda a Sua criação a Sua vontade santa e bendita. Obrigado, meu Senhor. Nos conduz nesta hora, pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1 Coríntios, capítulo 10, inicialmente, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Agora capítulo 11, irmãos. A partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros.
Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Agora vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa, aquele evento que ocorreu na noite em que o Senhor julgou o Egito, matando todos os primogênitos ali no Egito e resgatando Israel da terra do Egito. Então vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 12, partindo do primeiro. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cabrito ou um cordeiro. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E um último, em Deuteronômio, 16, versículo 3 apenas. Aqui está sendo dito basicamente as mesmas coisas, mas eu queria ler o versículo 3. Nela, ou seja, na festa da Páscoa, não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito.
Irmãos, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, quando ele partiu o pão com seus discípulos e repartiu com eles o cálice, ele estava nesse ambiente da Páscoa. Era o dia em que os judeus colocavam em prática esse mandamento do Senhor. Porque o próprio Filho de Deus era o cumprimento de todas estas coisas. E eu queria olhar um pouquinho com os irmãos aqui nesse capítulo 2 do livro de Êxodo e chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Porque quando Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai orientar os irmãos ali em Corinto acerca da ceia, exortar os irmãos ali em amor, ele tem como pano de fundo a Páscoa. Ele tem como pano de fundo este evento que ocorreu por ocasião da saída dos filhos de Israel do Egito. E Paulo, pelo Espírito de Deus, ele está mostrando para os irmãos ali de Corinto e tudo aquilo que esses filhos de Israel viveram aqui, de figura, de sombra, agora deveria ser, e precisa ser, é para ser uma realidade na igreja. E pelas palavras de Paulo, nós percebemos que os irmãos de Corinto não estavam discernindo isso. Não era possível encontrar isto com abundância na vida deles. Pelo contrário, né? Paulo diz que eles estavam negando, de uma certa forma, de uma certa medida, né, a realidade daquilo que o Senhor Jesus, como verdade de tudo aquilo que o povo de Israel viveu em sombra, havia trazido para a vida deles. Então eu queria chamar a atenção de vocês inicialmente aqui para o livro de Êxodo, para algumas coisas. Nós sabemos que essa Páscoa era realizada com o cordeiro, que era imolado, e o seu sangue foi apanhado ali na terra do Egito e aplicado nas portas, né, nos umbrais das casas, para que quando viesse o anjo da morte, ou o anjo que executaria juízo, presta atenção nisso, juízo, sobre o Egito, sobre os deuses do Egito, pulasse a casa dos filhos de Israel. Não matasse, né, os primogênitos dos filhos de Israel. Mas a carne do cordeiro, ela deveria ser comida, assada e comida. E nada podia ser dispensado. Se houvesse alguma sobra, teria que ser queimado no fogo ao amanhecer do dia, porque essa festa era realizada à noite, né? Assim que o sol se pôsse. Porque o povo de Deus foi resgatado à noite. Isso fala da noite do Senhor, né? Mas, além do cordeiro, eles também deveriam comer pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Eles deveriam preparar esse pão sem fermento, que seria comido junto com
o cordeiro. O sangue nas portas, a carne assada e comida, e os pães asmos também comidos. Quando o Senhor vem, irmãos, Ele vai ser o cumprimento disso. Tudo isso fala do Filho de Deus. A realidade dessas coisas está no Filho de Deus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para duas coisas aqui. No versículo 11, o Senhor fala através de Moisés que os filhos de Israel não poderiam comer de qualquer jeito nem aqueles pães asmos e nem o cordeiro. Versículo 11. Eles tinham que ter os lombos cingidos, as sandálias nos pés e nas mãos o cajado. Deveriam comer apressadamente. Então, o povo de Israel não recebeu a Páscoa como um piquenique, como uma hora de lazer, né? Uma hora de confraternização em torno de uma mesa. A Páscoa, ela ocorreu nesse ambiente que falava, né, de um resgate, de uma salvação, de um livramento que o Senhor realizaria na vida do seu povo. E eles precisavam estar prontos. Ou seja, essa preparação fala, né, da urgência, da prontidão. Ninguém poderia ser pego de surpresa, ninguém poderia dormir aquela noite. Não dava para ficar de chinela havaiana, de sunga, ou de short, ou de pijama. Era longo, cingido, sandália nos pés, cajado nas mãos e com pressa. Porque duas coisas iriam ocorrer ali no Egito, e elas estavam relacionadas. Deus julgaria o Egito. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde o homem até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Mas para Israel, Deus estava dando um escape. Deus estava dando um cordeiro. Se eles tomassem o seu sangue e colocassem nas portas de suas casas, se eles comessem a sua carne, e se eles preparassem aquele pão sem fermento, e se alimentassem dele durante aquela noite, eles seriam poupados deste juízo. Paulo, quando ministra, e ele diz que está fazendo isso pela segunda vez, porque ele já havia instruído os irmãos ali de Corinto acerca destas coisas, ele relembra estes fatos. Vou dar uma olhadinha junto, rapidamente, de novo ali, aos Coríntios. Versículo 23, diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que na noite que o Senhor foi traído,
e tomou o pão. Que pão? Aquele pão raso da Páscoa. Ele deu graças. E aí ele partiu esse pão. E disse: isto é o meu corpo. Então, aquele pão asmo que os judeus comeram durante séculos, que teve seu início no dia em que eles saíram, eles foram resgatados do Egito, era um tipo do corpo do Senhor Jesus, que seria partido na cruz em favor dos filhos de Deus. Isto é meu corpo, que será dado por vós. Por isso ele era sem fermento, sem pecado, santo, puro. Porque fermento sempre fala de pecado. Fazei isto em memória de mim. Lá em Deuteronômio 16:3, quando Moisés está repetindo, né, os mandamentos, ele fala disso. Que os filhos de Israel, quando comessem aquele pão sem fermento, era para que eles se lembrassem, por todos os anos de suas vidas, todas as gerações, do dia em que eles foram resgatados. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Através do sangue do Cordeiro aplicado nas portas, Israel foi salvo do Egito e, consequentemente, do juízo que caiu sobre o Egito. O Senhor Jesus está mostrando aqui que quem providencia o verdadeiro sangue é Ele mesmo, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Mais uma vez o Senhor repete: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Notem, irmãos, aqui, e nesse testemunho, não aparece nenhuma outra obra feita por Jesus, como, por exemplo, a sua ressurreição, a sua ascensão. O Senhor fala que quando a igreja se reunisse para cear, ela daria testemunho, ou seria um testemunho da sua morte, ou seja, do resgate, da salvação, da libertação do pecado, do diabo, do inferno, de tudo aquilo que o Egito, na Bíblia, representa. Por isso, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor
O cálice é do Senhor. Sempre foi e sempre será. E o pão também é o pão do Senhor. Sempre foi e sempre será. Por isso que ali no capítulo 10, quando Paulo está orientando os irmãos já nessa questão, ele fala que todos nós comemos, como igreja do Senhor, de um único pão. Diz, por acaso o pão que abençoamos não é o pão, não é o corpo de Cristo? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Irmãos, aqui nós temos também um chamado do Espírito Santo de Deus que foi feito através de Paulo, para que a igreja do Senhor Jesus participe da mesa do Senhor, comendo do corpo do Senhor, bebendo do sangue do Senhor, mas de forma digna. Israel não podia comer o pão e nem se apropriar do sangue em suas casas de qualquer jeito. O povo precisava estar com lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos. Era um povo que sabia que estava sendo resgatado, que tinha sido tirado do Egito, que estava sendo realizada por Deus uma obra de libertação em favor deles, que eles não eram mais no Egito, que eles não poderiam mais retornar ao Egito. Eles tinham consciência que o juízo de Deus estava vindo sobre o Egito. E que se eles fossem deixados ali no Egito, este mesmo juízo alcançaria a vida deles. Mas por graça de Deus, eles foram poupados do juízo. Todo aquele que se apropriar do corpo e do sangue do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Porque é necessário discernir o corpo do Senhor. É necessário tomar de verdade aquilo que o corpo e o sangue do Senhor é, e não apenas representa. Fazer parte desse momento ou tomar parte nesta mesa significa ter a sua vida unida com o Filho de Deus. Ter sido colocado sobre o sangue do Cordeiro. Significa estar se alimentando daquele que é verdadeiramente a vida. Significa, de verdade, que somos um povo que, por graça e obra do grande libertador, fomos resgatados do juízo. Porque o juízo que veio sobre o Egito é uma sombra do juízo
dirá. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Paulo está dizendo que a insistência nesse caminho de se conduzir indevidamente ou de forma indigna diante do Senhor, coloca, sem dúvida nenhuma, o homem em contato com esse juízo de Deus. E ele diz, olha, esse juízo já pode ser visto. Há uma antecipação, um adiantamento desse juízo tocando vocês. Mas o Senhor é tão bom que Ele tem dado oportunidade para que vocês abandonem isso. Tenham discernimento. Julguem as coisas e se coloquem em harmonia, em obediência, em prontidão, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. E saibam que vocês foram resgatados, não são mais deste mundo. Mas Paulo também fala, né, que o Senhor às vezes precisa vir e disciplinar aqueles que não voluntariamente, né, vamos colocar assim, resolvam essas questões. Paulo diz que o Senhor faz isso para não sermos condenados com o mundo. Se qualquer um dos filhos de Israel tivesse teimado em não aplicar o sangue nas portas, e não comer do cordeiro, e não se alimentar dos pães ásperos, ele teria morrido junto com os egípcios. Como o Senhor nos disciplina? Ele nos disciplina segundo o Senhor Jesus. Qual é a única maneira de impedir que um filho de Israel fosse condenado junto com o Egito? Era aplicar na casa dele o sangue do cordeiro e fazer ele comer o pão áspero e fazer ele comer um pedaço de cordeiro assado. A única maneira de sermos livres de qualquer juízo é se estivermos escondidos no Filho de Deus. Se Ele for a nossa comida e a nossa bebida. Os irmãos de Corinto estavam distraídos nisso. Para eles a ceia já era um piquenique espiritual. Cada um chegava, armava a sua mesa, comia as coisas que ele trazia, e aquilo que podia ser visto, testemunhava do que estava no coração deles. Não eram mais, na prática, na realidade, um pão em Cristo Jesus. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para isso.
Senhor, abre os nossos olhos. Aquele que toca a mesa do Senhor é alguém que já deu as costas para o Egito. E ele está com muita pressa. Ele nem dorme. Ele nunca mais esquece. Ele sempre se lembra do dia que foi resgatado. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos participar da mesa do Senhor. O Espírito do Senhor nos conduza nisso.